Olá, quarto ano! Hoje vamos falar um pouco sobre texto expositivo. Para começarmos, vamos com a leitura de um texto expositivo para tomarmos como exemplo. Como nasceram as estrelas? Você gostaria de saber como isso acontece? Antes das estrelas nascerem, elas são uma grande nuvem de gás e poeira interestelar. Essa nuvem tem o nome de nebulosa e existe dentro das galáxias. O processo de formação das estrelas é lento e pode durar bilhões de anos. Primeiro, a nebulosa começa a se condensar, formando um ponto cada vez maior. Depois, o interior da nebulosa vai se transformando numa bola incandescente. Neste momento, acaba de nascer uma estrela. Nós vamos ter ali as fontes, onde o aluno Felipe fez a pesquisa e relatou no texto. Bom, como já expliquei anteriormente e em outras aulas, todos os textos eles são parte de um gênero, então eles fazem parte de um gênero textual, porque eles têm as próprias características. O texto que nós acabamos de ler, ele é chamado de texto expositivo, porque ele é organizado em três partes, em três momentos. Então, o texto expositivo deve ter um título, assim como todos os gêneros textuais, e ele é composto por três partes. A introdução, que geralmente é o primeiro parágrafo e apresenta o tema, o assunto, a ideia principal. Quando lemos o primeiro parágrafo, já tomamos ideia de qual o assunto do texto, sobre o que ele irá falar. O desenvolvimento ele amplia, ele explica esse tema ou esse assunto. É um modo de organizar as informações e apresentá-las em sequência, que pode ser marcada por expressões como primeiro, depois, em seguida. Essas expressões ajudam o leitor a entender melhor o texto. Já a conclusão aparece no último parágrafo e retoma, encerra a ideia principal do texto. Ela conclui. Bom, o gênero de texto expositivo tem a função de expor ou de apresentar um conhecimento. Usa uma linguagem formal, que é essa que nós aprendemos na escola, a linguagem culta da língua portuguesa, e nele são usados alguns termos técnicos, científicos. Conseguimos observar vários termos científicos no texto que nós lemos, por exemplo, interestelar, nebulosa, incandescente, entre outros termos que vão aparecer aí, condensar. Por sua natureza objetiva, não traz marcas de subjetividade. Objetivo é o texto que não apresenta opinião, ele apenas explica. Então, o leitor ele não tem uma opinião sobre isso, ele expõe o conhecimento científico, técnico, mas ele não põe a opinião dele, ele apenas explica, então, objetivamente, através daquilo que é comprovado. Nas próximas aulas, faremos algumas atividades de interpretação do texto acima e também aplicaremos um pouquinho desse conhecimento que aprendemos sobre texto expositivo. Até as próximas aulas e um abraço!